o Ministério Público ele tem como função, né, a defesa, uma das funções, a defesa do patrimônio público. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular. Olá, está no ar o JD1 Entrevista. Hoje falaremos sobre o futuro do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, agora com o novo Procurador-Geral de Justiça, empossado no dia 3 de maio, Romão Ávila Milhão Júnior. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado Carla, obrigado Danilo pelo convite, poder estar aqui no JD1 e transmitir aí os anseios e as perspectivas, né, e as expectativas para o próximo biênio à frente do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. É uma honra poder estar hoje à frente da instituição e para direcionar, né, os próximos passos aí dos promotores e promotoras, procuradores e procuradoras de justiça do nosso estado. Assumir a Procuradoria-Geral de Justiça é o ápice da sua carreira? Com certeza, Carla. O cargo de Procurador-Geral de Justiça, no âmbito dos estados, é o cargo de mais elevada envergadura e tive a honra, após a eleição e votação, o apoio de quase 99% dos colegas, procuradores, procuradoras, promotores e promotoras, e após a nomeação do governador do estado, o governador Eduardo Riedel, e ter tomado posse agora na última sexta-feira, poder exercer este cargo de Procurador-Geral de Justiça. Há alguns anos, o Ministério Público de MS já foi mais midiático. Essa tendência se manterá? Carla, o trabalho do Ministério Público, né, ele é pautado, primeiramente, como os demais órgãos da administração pública, pelo princípio da publicidade. Nós tivemos, ao longo das últimas 2 décadas, uma evolução na legislação relacionada, sobretudo, ao combate à criminalidade organizada, combate à corrupção, e isso, nos últimos anos, e nós temos frentes relacionadas a isso, em que a publicidade a esses atos, eles foram dados, né, de uma maneira a seu tempo feita. E, sobretudo, com a existência do nosso órgão máximo de controle, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, essa atividade de divulgação dos atos do Ministério Público, eles foram sendo regulados ao longo do tempo. Então, a linha de trabalho é dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito e, sobretudo, que foi feito nos 2 últimos biênios de gestão, de publicidade do ato que está sendo realizado. Lógico que os atos sigilosos, eles são mantidos em sigilo e aquilo que deve ser divulgado à imprensa, ele é divulgado. Lógico, sempre com o cuidado de segurar a imagem, o nome, né, sobretudo dos agentes públicos relacionados ao fato. E sempre calcado, né, na presunção de inocência, no devido processo legal, em que, por vezes, os casos divulgados, eles são divulgados no início da persecução penal, por exemplo, né, quando se relaciona aí em que a instituição ela era midiática, mas é sempre calcado aí no princípio da publicidade, em resumo, né, e aquilo que deve ser restrito em termos de sigilo, ele também é restrito, e, no geral, a informação ela tem que chegar à população sempre com os olhos voltados também aos direitos e garantias fundamentais daqueles que são investigados. Os crimes estão cada vez mais tecnológicos e eletrônicos. Qual o nosso grau de modernidade para combatê-los? Cara, muito bem pontuado por ti, e isso é uma nova espécie de delito e das relações jurídicas e sociais humanas, né? Hoje está muito pautado na rede mundial de computadores, até mesmo dos smartphones e de demais aparelhos, né, dispositivos que têm contato com a rede digital. E com isso vem também a violação a direitos, né, a prática de crimes, sobretudo,
e crimes de diversas matizes, né? Ele vai desde crimes relacionados à violência doméstica, que nós temos os stalkings, as perseguições, até mesmo as fraudes, estelionatos. Hoje nós temos, né, todo cidadão em potencial que tem um aparelho telefone, um smartphone, ele é uma potencial vítima de um crime digital de fraude e estelionato. Isso ocorre com todos nós e por vezes aí durante o dia em diversas ocasiões, diferente de uma potencialidade de sermos vítimas de um furto, de um roubo, né? É uma situação distinta. E, por outro lado, os órgãos do sistema de justiça como um todo, até disse isso na posse, e foi correlacionado a uma fala também na posse do governador, em que as instituições elas não estão ainda preparadas para persecução. Então, há necessidade de um trabalho conjunto de todos os poderes, instituições, os órgãos relacionados à segurança pública, a Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para fazermos um trabalho efetivo, né, de investigação e persecução dos crimes relacionados a todas as espécies de delitos cometidos via digital. E com isso nós vamos modernizar, e esse é um dos grandes objetivos aí para os próximos 2 anos, né, a ampliação da estrutura de modernização para que possamos melhorar a investigação desses crimes. Os promotores, como o senhor, estão em maior número que os procuradores. Com isso, há a possibilidade deles comandarem o Ministério Público. Essa supremacia será eterna? Cara, a instituição do Ministério Público é uma instituição una, né? E o nosso Ministério Público aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, apesar de recentemente ter possibilitado a legitimidade dos promotores e promotoras concorrerem ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, nós temos uma instituição muito coesa, né? E com isso, aquele que estiver no momento com a legitimidade, né, tendo o apoio do Colégio de Procuradores, que é o nosso órgão interno máximo, que no nosso caso composto por 37 procuradores e procuradoras de justiça, o candidato, independentemente de ser promotor, procurador, o candidato que tiver naquele momento, né, condições e legitimidade com a classe, independentemente da natureza em que grau da instituição ele estiver, ele vai ter aí o apoio maciço, como eu tive da classe, para exercer o cargo de procurador-geral. Com relação à fiscalização do dinheiro público, sua linha é mais orientativa ou punitiva? Cara, o Ministério Público ele tem como função, né, a defesa, uma das funções, a defesa do patrimônio público, né? E com isso nós temos inúmeros instrumentos para o combate, para a orientação, para a autocomposição das diversas espécies de irregularidades ou atos lesivos ao patrimônio público. A depender do grau da lesão ao patrimônio público, há sanções previstas a isso. Então, não há em si uma questão de orientação ou de punição. Nós temos um diploma legislativo, a Lei de Improbidade Administrativa, que lá estabelece as sanções caso um agente público incorra em algum dos atos lesivos ao patrimônio público. E também temos crimes correlacionados, né? Crimes relacionados à corrupção, à prevaricação. Então, se um agente público vier incorrer dolosamente em algum desses delitos, o que se deve ser feito pelo Ministério Público é a apuração desse delito e, se dentro dos instrumentos disponíveis pela legislação, por exemplo, hoje há o acordo de não persecução penal, isto é, a depender do grau do delito praticado e dos antecedentes do agente, é possível o acordo, né? Da mesma forma, nos atos relacionados à Lei de Improbidade Administrativa.
Se há condições legais, se o agente preenche os pressupostos necessários para a realização do acordo de não persecução civil, também é feito o acordo. Se há um ato somente de irregularidade praticada pelo agente, é possível a recomendação, que aí é o título de orientação para que aquele ato seja corrigido ou que não seja mais feito daquela forma, que seja outro. Então, vai muito relacionado à gravidade da espécie do ato praticado, dentro do arcabouço legislativo previsto no Brasil. Se há a prática de um delito relacionado a um crime previsto, a um ato previsto como crime na legislação penal, é apurada aquela conduta. Tendo condições de fazer, condições legais de ser feito um acordo, é feito um acordo, senão é apurado mediante a ação penal. Da mesma forma, o ilícito civil. Se são de baixa gravidade, que não se enquadram nessas hipóteses, pode ser feito, como você falou, a questão da recomendação, ou até mesmo a questão da autocomposição, em termos de ajustamento de conduta. Então, nós temos instrumentos legais, em resumo, a depender da espécie de ato praticado, né, qual é o fim que será dado. Se é a busca pela punição do ato, ou a busca somente pela orientação para que aquele ato não seja mais replicado. Nós agradecemos a sua participação. Fique à vontade para suas considerações finais. Obrigado, Carmen. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao Danilo, ao JD1 pelo convite, pela presença do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da minha pessoa, que ocupa hoje o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Estamos aí esperançosos, Carmen, de um trabalho, sobretudo na área dos direitos humanos, num trabalho conjunto com os demais poderes e instituições, para que tenhamos aí uma melhoria da qualidade das políticas públicas. Ao Ministério Público não compete escolher as políticas públicas do Estado. Nós temos representantes eleitos pelo povo para que assim seja feito, mas temos sim a possibilidade e o dever de fiscalizar o cumprimento dessas políticas públicas. E, juntamente com os demais poderes e instituições, acreditamos que possamos aí trazer cada vez mais melhorias para o Estado de Mato Grosso do Sul, e todos voltados, porque somos todos servidores públicos, voltados ao cumprimento e ao atendimento da sociedade sul-mato-grossense, da população sul-mato-grossense, para que possamos ter aí, ao longo dos próximos anos, uma sociedade mais justa, menos desigual e mais solidária. E também na prática, né, dos delitos praticados em geral, né, e sobretudo pelas organizações criminosas, o objetivo é um trabalho conjunto com os demais órgãos do sistema de justiça e os órgãos da segurança pública, para que possamos melhorar cada vez mais a segurança da nossa população em termos gerais. E coloco o Ministério Público à disposição de toda a população, para aqueles que sintam e tenham os seus direitos lesados, que procurem os promotores, as promotoras de justiça, os procuradores e procuradoras em todas as comarcas, em todos os municípios do nosso estado. O Ministério Público está à disposição de todos para que possamos ter cada vez mais a sociedade sul-mato-grossense em um patamar de evolução cada vez melhor. Muito obrigado. Td1Noticias.com, a notícia no seu celular.